Nossos cumprimentos a todos. É um prazer e uma alegria estar mais uma vez com vocês. Convidamos a todos a elevar seu pensamento. Pai de infinita bondade, elevamos o nosso pensamento até vós, assim como Jesus nos ensinou e como os Espíritos amigos insistem em nos reforçar, para apresentar toda a nossa gratidão. Permita, Senhor, que encontremos nestes momentos que vamos passar o conforto e o esclarecimento que necessitamos. Dai-nos, Pai, momentos de muita paz. Que assim seja. Historicamente, a mulher vem sendo discriminada em relação ao homem. E é sobre o tema mulher que o grupo Aulas da Vida tratará neste mês de março. Hoje temos o propósito do estudo do tema Mulher, Guardiã da Família. Sempre à luz do Evangelho de Jesus, com todos os esclarecimentos que nos propiciam a doutrina dos Espíritos. Então, como falávamos, a mulher às vezes era tomada de mera coadjuvante do homem, do trabalho do homem. Algumas metáforas bíblicas, dentre elas a criação da mulher a partir da costela do homem, parece que reforçavam esse preconceito absurdo. A raiz etimológica da palavra homem designa a espécie humana, homem e mulher, mas talvez pela falta de um termo mais específico, também se utiliza a palavra homem para o gênero masculino, causando algumas confusões, ora em um sentido, ora em outro. Após a Revolução Francesa, houve a Declaração dos Direitos do Homem, e surpreendam-se, eram os direitos somente dos homens, não envolviam as mulheres. O Espiritismo, em harmonia com as leis da natureza, projeta luz a essa tormentosa questão, pois revela que a humanidade, que o homem é um espírito encarnado que ora habita um corpo masculino, ora habita um corpo feminino. Essa descoberta nos remete a uma outra interpretação muito mais coerente da metáfora bíblica, pois Deus criou o espírito simples e ignorante, que ao encarnar torna-se uma mulher, ou ao encarnar torna-se um homem, conforme as circunstâncias e as necessidades, o qual nosso corpo, correspondendo à sexualidade que assumimos, tem funções diferentes e complementares, para que se processe o desenvolvimento antropológico e que permita a evolução intelectual e a evolução moral da humanidade, sem que isso perca a igualdade essencial de Filho de Deus. Sobre a desigualdade, ela existe entre homens e mulheres apenas em sua função, mas não em direitos. Perante as leis de Deus, não se justifica que o homem ostente privilégios ou falsa superioridade em relação à mulher. Deus outorgou a ambos a inteligência e a faculdade de progredir. Entendemos que o desconhecimento ou da falta de aceitação da lei de reencarnação ofereça a oportunidade a um procedimento inadequado. Felizmente, ressaltamos que muitos companheiros procedem de maneira correta, dentro do seu lar, na sociedade, e que colocam o Evangelho de Jesus como lema para a sua vida familiar e social. Antes de continuarmos,
queremos registrar aqui a nossa deferência às mulheres que, apesar de toda a adversidade, optaram pela vida e tornaram-se mães. E deram a todos nós a oportunidade da rara convivência neste planeta. Questionamos: e a maternidade é uma missão? O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Seria a maternidade uma missão? E com este questionamento, iniciamos o estudo de hoje. Examinaremos agora um trecho da carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 5, versículo 8, que diz: se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente com sua família, negou a própria fé, e é pior do que aquele que nem crê. Esse texto nos remete à questão 775 de O Livro dos Espíritos, que diz: o afrouxamento dos laços de família causam o recrudescimento do egoísmo, ou seja, o afrouxamento dos laços de família torna mais intenso o egoísmo, faz com que reapareçam os sintomas mais graves do egoísmo. Entendemos que os problemas de nossa sociedade e o fato de que muitos nem suportam a própria existência é uma consequência da falta de um projeto familiar. Examinaremos ainda a questão 582 de O Livro dos Espíritos. Verificamos que, quando questionados os espíritos sobre o papel das mães e dos pais, os espíritos respondem que é incontestável, trata-se de uma verdadeira missão. É um grande dever, é uma grande responsabilidade quanto ao futuro. E prosseguem ainda: Deus colocou os filhos sobre a tutela dos pais, a fim de que sejam orientados no caminho do bem. Destacamos a definição: pais e mães são aqueles a quem Deus confiou a tutela de um filho. Observem a abrangência da resposta, porque ela vai além da geração de um corpo físico. Chamamos a atenção para a ausência de limites na resposta. Pais e mães são aqueles a quem Deus confiou a tutela de um filho seu. E destacamos: a fim de que sejam orientados no caminho do bem. Vejam que foi destacado o objetivo da família, que é dirigir os filhos no caminho do bem. Vejamos que a direção nos foi dada. Nós não tratamos aqui de qualquer caminho. O objetivo é bem claro: dirigir os filhos no caminho do bem. Atingido esse questionamento, partimos ao outro. Quem são nossos filhos? Ao respondermos essas perguntas, nos remetemos a nós mesmos. Quem são nossos filhos? Filhos são espíritos imortais que vivem agora na Terra experiências retificadoras, mas com seu passado de conquistas e de fracassos espirituais. É um ser espiritual criado por Deus, que ora vive no plano físico, ora no plano espiritual, ora vive no plano do espírito, ora respira no corpo material. Nossas tendências e nossas inclinações, tanto dos pais quanto dos filhos, procedem de nós mesmos e constituem uma conquista acumulada ao longo de uma caminhada evolutiva através de diversas encarnações. O nosso destino
é toda a perfeição que nos é suscetível. Para isso, contamos com o tempo que for necessário, pois o nosso esforço de aperfeiçoamento não se limita apenas à existência terrena. No corpo e fora dele, na vida em espírito, prosseguimos o nosso aperfeiçoamento e a nossa caminhada na conquista da tão sonhada felicidade. Mães e pais são todos aqueles a quem Deus confiou um filho seu, a fim de que sejam orientados no caminho do bem. Ambos, pais e filhos, são espíritos em evolução. Ambos estão em aprendizado. Ambos educam-se. Mas à família cabe o papel de facilitadora do processo de crescimento espiritual e moral de seus filhos. Lembrando aqui que a educação é uma porta que se tranca por dentro. Cada um tem sua chave. Ninguém interfere na educação que não se deseja. Mas eu me atrevo a dizer que a criança empresta sua chave temporariamente aos pais, mas haverá de resgatá-la num futuro muito próximo, no turbilhão da adolescência, quando ele lançará ao chão todos os quebra-cabeças que lhe foram montados e haverá de remontá-los um a um, de acordo com a sua consciência. Para isso, vamos retomar a questão 582, e ela segue dizendo: Deus facilitou a tarefa das mães e dos pais, dando ao organismo infantil uma organização delicada que o torna propício ao aprendizado. Aqui os espíritos estão se referindo ao período dos 0 aos 7 anos de idade, lembrando que esse é o período em que a encarnação se completa. A encarnação inicia então com a fecundação e se completa aos 7 anos de idade, quando o sistema neurológico da criança se completa. No livro A Gênese existe a seguinte citação. Ela esclarece que o perispírito se une molécula a molécula ao corpo que se forma. E essa formação se complementa então aos 7 anos, quando o espírito domina o seu corpo físico. Complementando o conteúdo desta questão, Kardec, na questão 383, ainda pergunta: por que, quando encarnamos, temos que passar pela infância? É necessário porque a cada encarnação os espíritos se tornam mais suscetíveis à impressão de novos valores. Mais de 100 anos após a publicação dos livros dos Espíritos, o termo impressão vai ser usado na teoria do imprinting, ou a aprendizagem por estampagem na psicologia, a qual trata do aprendizado infantil e não é passado este aprendizado através do discurso, mas é passado pela experiência prática na convivência familiar, pela vivência, por aquilo que ele observa o seu pai, sua mãe fazendo. Época da infância é a época em que aprendemos a língua nativa, as expressões faciais, a plasticidade neurológica apresenta-se pronta para aprender e para apreender. No início da encarnação, os espíritos estão prontos para receber novos conceitos, novos valores.
O espírito tem uma janela de oportunidades que oferece para você, mãe, para você, pai, imprimir novos valores. Afinal, temos vidas antigas com vários comportamentos que nós consolidamos, alguns bons, alguns ruins, e que nós precisamos, por um processo natural de evolução, migrar para um patamar acima, um patamar mais elevado de experiência espiritual e moral. Toda vez que nós encarnamos, nós temos essa oportunidade pela educação familiar. Por isso é que nascemos crianças, para que possa ser impressa em nós um novo conjunto de valores. Retornaremos à questão 582. Abordaremos um trecho no qual os espíritos ainda nos deixam uma advertência. Dizem: apesar da missão que receberam e das condições favoráveis, muitos pais, muitas mães, no entanto, mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar frutos em abundância do que formar o caráter de seus filhos. Mais investem em salões de beleza, em compras no shopping, na posição social de seus filhos, do que na formação do seu caráter. E ainda prosseguem. E se não fizerem o que está a seu alcance? Para que o seu filho avance na estrada do bem. Ora, nós, se falharmos, seremos solidários. Suportaremos juntos o desgosto resultante dessa queda. Partilharemos do sofrimento dos nossos filhos em vidas futuras e sempre vamos recomeçar. Lembre-se, é sempre uma escolha. Nós também fomos filhos, recebemos de nossas mães a oportunidade de materializarmos pelo processo da reencarnação. Todos os espíritos têm de passar pelo mesmo caminho. São processos espirituais criados por Deus. A vida em família é uma verdadeira missão. No entanto, muitos não cumprem sua tarefa como tutores dos que chegam aos seus lares com um verdadeiro amor. Mães e pais desleixados sofrem depois ao verem seus filhos em decadência, por vezes por falta de atendimento na sua educação, porque esqueceram-se de instruí-los. Com o tempo e as reencarnações, mães, pais vão despertando, tanto quanto seus filhos, e nas junções dos valores todos melhoram pela maturidade. O instrumento primeiro para todas as famílias é o conhecimento do Evangelho de Jesus. Quando ele entra nos lares, como uma carta divina de educação, a harmonia chega aos corações e seus ocupantes tornam-se melhores, mais conscientes dos seus deveres, junto à família e junto à sociedade. Os tempos estão chegados, os acontecimentos disfarçados, as paixões inferiores estão visíveis, fazendo sofrer toda a humanidade, mas a esperança está nascendo nos corações dos que já alcançaram a maturidade espiritual. A libertação dos homens está no cumprimento das leis naturais estabelecidas por Deus e apresentadas por Jesus aqui na Terra. Devemos buscar Deus e a sua justiça, esforçando-nos para isso, e todo o resto nos virá por acréscimo. Mães, pais devem entender que são agentes de Deus
para a educação daqueles que o Senhor colocou no seu caminho. Estamos nos aproximando do final. Responda a seguinte pergunta: qual é o sentido da sua vida? Se você responder coisas práticas, tem algo errado. Qual é o sentido da vida do homem primitivo? Você saberia responder? Sobreviver. Isso. Qual é o sentido da vida do homem moderno? Nós temos a inteligência a nosso favor. O grande problema é que a gente não sabe. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida, seja para quem for, para qualquer um de nós, é usar nosso talento, usar nosso dom e fazer isso para sermos pessoas melhores, para nós e para os outros também. O propósito é compartilhar isso com o máximo de pessoas. Se nós não temos feito isso, não estamos vivendo exatamente como deveríamos viver. Estamos vivendo como os nossos ancestrais. Temos medo de tudo, queremos controlar tudo. Nós ganhamos inteligência, mas queremos controlar o mundo. Não vamos controlar o mundo. Se a gente não quiser engordar a estatística das pessoas que no futuro vão adoecer de ansiedade, depressão, suicídio e vícios em geral, a gente vai ter que rever as coisas e vai ter que entender que nossa inteligência tem que ser melhor usada e usada para que a gente possa, de fato, evoluir. A gente tem muito medo hoje, subjetivo, de não ser bem-sucedido, de não tirar a nota, de não ter condições de comprar as coisas que dão status. Mas a gente esqueceu que esse não é o sentido da vida. Até porque a gente nasce carequinha, sem dentes, sem nada. A gente não sabe nada. A gente leva anos aprendendo, crescendo o cabelo, trocando os dentinhos. Um belo dia, a gente começa a envelhecer e perde tudo isso. Os cabelos ficam brancos, a gente vai perdendo também nosso conhecimento. Qual é o sentido disso? Nenhum sentido. Isso significa que, de uma forma totalmente burra, a gente continua acionando o mecanismo do medo e da ansiedade de quando éramos homens primitivos. O que nós temos que fazer se a gente não quiser adoecer de ansiedade? Existem outros circuitos, muitos outros circuitos dentro do nosso cérebro. O circuito que a gente deve cumprir para dar sentido à vida, que estão muito pouco utilizados, são os circuitos da empatia, o circuito da gentileza, o circuito da compaixão. As pessoas falam muito disso, mas não praticam. Empatia, mas empatia por empatia não é nada. Empatia significa que eu consigo sentir o que um outro está sentindo, o que o outro está sofrendo. Ok, mas o que eu faço para mudar o sofrimento do outro? Se eu não tiver compaixão, eu não faço nada. A compaixão é que faz agir para diminuir o sofrimento do outro. Quem de nós se programa para fazer essas coisas? Um circuito antigo, como era o circuito do medo e da ansiedade, ele só vai ser desativado ou mais ou menos equilibrado se a gente acionar outros circuitos. E o circuito que nós temos que acionar é o circuito da solidariedade, o circuito da gentileza, o circuito da generosidade. Só assim nós vamos ter menos ansiedade, nós vamos ter menos medo,
vamos viver um mundo um pouquinho melhor. Nós ganhamos um cérebro novo, mas utilizamos como se ainda fosse velho. A culpa é toda nossa. A gente não usa o conhecimento para mudar as coisas. A grande maioria das pessoas vivem movimentos de manada, fazendo o que todo mundo faz. Então, a gente anda reproduzindo o comportamento de outros. E se a gente para e pensa qual é o sentido da vida, ter filhos, família, constituir uma família, ter um trabalho, não, esse não é o sentido da vida. Esses são meios para que eu enxergue, para eu enxergar o sentido da vida. É lembrar que nós estamos aqui, não para sermos satisfeitos o tempo todo, não para poder estar alegre o tempo todo. Nós estamos aqui para evoluir, e a evolução passa por sair da zona de conforto e ir na direção do outro. Querendo ou não, nenhum de nós está desconectado do outro. Se a gente entender isso, não aceitar que a vida na Terra é breve e passageira e que nós estamos aqui para evoluir, a gente vai o tempo todo estar em estresse, porque a gente quer mudar o que não pode ser mudado. A gente quer viver eternamente aqui na Terra, mas a gente não vai, se a gente não conseguir entender o sentido da vida, que é distribuir, abrir essa generosidade através de nossos talentos para todos que estiverem ao nosso redor e ao máximo de pessoas que a gente tiver. Nós também não conseguiremos o tal da evolução espiritual. Não falamos absolutamente de religião, falamos de espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com sermos melhores, entendermos que nós passaremos, mas a humanidade continua e a gente tem o compromisso de passar o bastão para as pessoas que virão. E se eu me ponho no mecanismo absolutamente egoísta, eu uso todo o meu circuito de sobrevivência para competir, para querer o mal do outro, para não ter a gentileza. Eu seguro o conhecimento, eu estou adoecendo sem perceber, porque as pessoas ainda não entenderam que estamos de passagem e a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com tudo que há de melhor no universo. A importância é que a gente possa se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir isso entre todos nós. Muito menos porque a gente vai praticar o desapego. O desapego de estarmos de passagem, de não termos a pretensão de mudar as pessoas. As pessoas não mudam quando nós queremos, as pessoas só mudam quando elas querem. O conhecimento é a coisa mais revolucionária que temos. A gente não deve aceitar aquilo que dizem para a gente. A gente deve estudar para que a gente possa, de fato, dizer: eu estou agindo assim porque isso me faz bem. Porque o mecanismo da competitividade, do medo, estão acionados há muito tempo. Os mecanismos da gentileza, da empatia, da compaixão precisam ser ativados. A gente entende que não dava para ter empatia, ser gentil num planeta primitivo, no qual a gente não tinha nada,
a gente não tinha nada para comer, a gente não tinha como se abrigar, mas hoje nós temos. E o que a gente está fazendo? A gente se comporta como crianças que mantêm seu brinquedo só para si. Enquanto qualquer um no mundo estiver mal, nós também estaremos. É difícil raciocinar assim, mas a física quântica prova que não estamos desconectados de nada. Ao ferir uma pessoa, você se fere também. Ao fazer o mal para uma pessoa, pode ter certeza que você estará fazendo mal para você também. Eu peço que, se você não levar nada daqui, que ao menos responda a essa pergunta: qual o sentido da sua vida? Agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam e, em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Obrigado.